Um bom livro. Um bom livro pode ser indicado por um amigo, você pode comprar numa livraria, naquelas bancas, logo que você entra na loja, pode pegar num sebo por uma pichincha, ou até mesmo pode comprá-lo pela capa, se ela for muito vistosa. Mas a verdade é que um bom livro nunca é uma escolha nossa, somos pegos por ele. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Marcador, a vida entre páginas e livros. E hoje, aquela geral nas melhores leituras de 2019. E confesso para você que minhas leituras esse ano começaram bem tarde. Comecei o ano bem preguiçoso. Eu já vim aí de anos anteriores lendo só biografias. Estava bem preguiçoso nas minhas leituras, lendo biografias musicais, livros de estrelas do rock and roll. E fui ficando meio preguiçoso quanto aos romances, quanto aos contos. Aí quando cheguei na metade do ano ali, falei, não, preciso retomar. Foi ali também que eu comecei a ter a ideia de montar esse canal e acabei montando o canal ali em outubro e já estava com uma boa bagagem de livros. Devo ter lido aí esse ano uns 40 livros. Acho que não tem essa coisa de tentar ler o maior número de livros possíveis no ano e tal, mas eu dei uma acelerada esse ano porque eu queria reler algumas coisas também, coisas que eu havia lido na década de 90, queria ler novos escritores que eu ainda já conhecia há muito tempo, mas nunca tinha lido nada, e também queria reler alguns clássicos. Então fui tentando me organizar. O canal está me ajudando muito para isso também, para essa organização, né? Você vai fazendo ali listas do que você vai querendo ler ali durante os meses, e isso eu acho que ajuda muito. Mas li boas coisas, bons livros esse ano, e vou fazer uma pequena lista aqui, talvez com as 12 melhores leituras de 2019. Foram leituras muito legais, realmente. Esse ano também descobri essa revista aqui, a 451, uma revista que eu não conhecia ainda. Comecei a acompanhar o podcast da 451 e agora também comecei a acompanhar a revista também. Ler aí essa revista que é muito bacana. Inclusive usei essa revista aqui para fazer um balanço aí das coisas que eu queria ler, das coisas que eu não tinha lido ainda esse ano. E pretendo ler muita coisa ainda de 2019 em 2020. Outra revista também que eu queria agradecer aqui, um amigo que sempre acompanhou o meu trabalho de radialista também, que é o Ricardo Batalha. A Road Crew, que é uma revista de heavy metal, fez uma edição especial de anos 90 esse mês. E entre assim os melhores discos dessa década, os melhores programas de TV, de rádio, o Ricardo está citando aqui a Rádio Brasil 2000, que foi uma rádio que eu trabalhei durante muitos e muitos anos. Fiz vários programas com bandas ao vivo, programas com ouvintes, e aqui ele está fazendo um resumão aí do que rolou nessa época, e colocou uma fotinho aqui, eu ainda com cabelo, e apresentando aí meus programas na Rádio Brasil 2000. Muito obrigado, Ricardo. Realmente aí uma edição muito legal também da Road Crew. Agora vamos lá, vamos para a nossa lista com os 12 livros, as 12 melhores leituras de 2019. Eu vou falar para você, como eu já disse, estava vindo naquela pegada de ler biografias. Sempre gostei muito de rock and roll, mas também sempre gostei muito de blues, de jazz. E esse ano eu peguei um livro sensacional do Richard Williams, que é o Kind of Blue. Isso aqui é para quem gosta de jazz ou para quem está a fim de dar um mergulho aí e passar a conhecer um pouco mais sobre o jazz. Esse livro é indicadíssimo. Miles Davis e o álbum que reinventou a música moderna. E é isso mesmo. Esse disco do Miles Davis é um disco revolucionário. Miles Davis no final dos anos 50 ali, ele captou tudo que estava rolando no final daquela década, as mudanças em todos os campos, na arte, na literatura, na música, e ele conseguiu colocar tudo isso nesse álbum, A Kind of Blue. E aqui você vai ter uma geral. O escritor ele vai contar a história do jazz aqui um pouco antes desse álbum, durante a gravação do álbum, e o que esse álbum mudou na história realmente da música, não só do jazz, né, mas da música em geral, essa coisa da improvisação, as bandas de rock,
as bandas mais experimentais, todo mundo bebeu nessa fonte aqui do Kind of Blue, disco importantíssimo do Miles Davis, e é uma biografia, a única biografia que eu li esse ano e que eu recomendo para você que gosta de música, que gosta de jazz, que gosta de cultura, meu amigo. Tem muita história aqui e o Richard Williams, ele manda bem aqui no jeito de escrever, ele te deixa muito à vontade. E é um livro daqueles que você vai ler e ouvir, né? Porque eu, enquanto ia lendo esse livro aqui, eu fui fazendo playlists no Spotify, fui ouvindo os discos que são citados, assim, é sensacional. Então gosta de música, vai fundo aqui no Kind of Blue. Eu usei um outro livrinho também aqui, meio que de base, que é esse livro, O Jazz do Reggae Rock, que também dá uma geral maravilhosa aqui no estilo, para ir me guiando e para ir ouvindo outras coisas também, porque eu realmente mergulhei, eu acho que eu li o livro em uma semana ali e fiquei meses ouvindo Miles Davis, ouvindo jazz, foi uma viagem sensacional. Outro livro que eu li esse ano foi o Norwegian Wood, eu li no Kobo. Foi o meu primeiro contato também com o Haruki Murakami, um escritor que eu já ouvia falar há anos, mas nunca tinha parado para ler. Daí esse ano eu resolvi começar a ler o Haruki Murakami, e o Norwegian Wood, por eu gostar muito dos Beatles, já me atraiu pelo título. E daí eu escolhi esse como o primeiro livro do Murakami, que ele vai contar ali a história de 3 amigos, né, que é o Toru, a Naoko e o Kizuki. O Kizuki, ele comete um suicídio e isso vai mudar, vai alterar a vida desses amigos aí para sempre, e a gente vai acompanhar esse mergulho aí na alma humana, porque os livros do Haruki Murakami são realmente um mergulho ali nos medos, nas nossas aflições, e o Norwegian Wood conta uma história muito bonita, triste, mas realmente muito bonita, muito inspirada. Vale a pena também, se você nunca leu o Murakami, começar aí pelo Norwegian Wood, que talvez seja um dos seus livros mais populares também. Esse ano eu li um outro livro do Murakami, que é o Minha Querida Sputnik, e já coloquei na minha lista aí de desejos vários livros. Quero ler aí em 2020 muitos livros do Haruki Murakami. Outro livro, esse é um livro nacional, do Fernando Scheller, O Amor Segundo Buenos Aires. Livro maravilhoso também, é um livro muito leve, muito poético. Aqui a gente vai acompanhar a história do Hugo. O Hugo, ele se apaixona por uma garota chamada Leonora, ela vai para a Argentina, ele vai atrás da Leonora na Argentina, faz amizade, se apaixona pela cidade, e a gente vai acompanhar essa história aqui do Hugo na cidade, de uma maneira também muito poética com os seus amigos. O livro, cada capítulo do livro é narrado por uma personagem, então a gente tem uma visão diferente dessa história do Hugo, na visão aí de cada personagem, e é muito legal o final do livro, né? Não vou contar o final do livro, mas a última visão assim do final desse romance é muito bonita e muito inspirada. Realmente o Fernando Scheller mandou muito bem em O Amor Segundo Buenos Aires. Fernando Scheller, que esse ano, talvez aí de 2020, lance um novo livro também, indico aqui, é um bom autor brasileiro, sensacional. Realmente fiquei apaixonado pela leitura aqui do Amor Segundo Buenos Aires. Outro livro também que foi divertidíssimo esse ano, fazer a leitura, foi A Morte de Bunny Munro, do Nick Cave. Nick Cave você já conhece, músico. Nick Cave and the Bad Seeds, já morou no Brasil, inclusive quando eu trabalhava aqui na Pompeia, o Nick Cave, ele circulava muito aqui pelo bairro da Pompeia, Vila Madalena, e à noite às vezes eu ia jantar num bar chamado Chivito, que fica aqui na Heitor Penteado, e o Nick Cave estava lá tomando sua bebidinha, lendo um livro. Apesar de trabalhar em rádio, de ter entrevistado muitos artistas, confesso que sempre fui muito tímido e nunca tive coragem de sentar e puxar papo com o Nick Cave. Ali sentei várias vezes do lado do Nick Cave, mas nunca quis incomodá-lo. E ficava ali só observando, um cara que também eu gosto muito da obra musical. E esse livro também foi uma surpresa, é divertido,
Aqui a gente vai acompanhar a história é uma versão meio que moderna do Caixeiro Viajante, né? O Bunny Munro, que é o personagem principal, logo no começo do livro a sua mulher morre e ele fica cuidando do filho, só que ele é um cara muito louco assim, então ele vende produtos de beleza para as mulheres, então ele ele coloca o filho no carro e fica viajando ali pelas cidades ali vendendo os produtos e também trazendo consolo para essas senhoras que estão ali, às vezes, na maioria das vezes, sozinhas em seus lares. Então é muito bacana, é divertido aí e chega no final também, tem até um pouco de realismo mágico aí nesse final do livro, mas você vai dar muita risada aí com a morte de Bunny Munro do Nick Cave. Uma boa leitura e ouça também Nick Cave, bons discos aí na sua carreira, é sensacional o trabalho do Nick Cave. Bom, outra escritora brasileira e clássico, né, que eu não tinha lido ainda, nunca tinha lido nada, da Lígia Fagundes Telles. Daí esse ano eu resolvi começar pelos contos e peguei na biblioteca Clarice Lispector aqui do lado de casa, o Antes do Baile Verde. Daí eu li os contos e achei sensacional. A mulher é maravilhosa. Daí fui lá e comprei esse livro que reúne todos os contos da Lígia Fagundes Telles e quero ver se aí em 2020 eu consiga ler esses livros todos que estão aqui nessa coletânea maravilhosa. E olha só, no pós-fácil aqui, olha que demais. O olhar dessa mulher é inclemente, impiedoso, lúcido, enfim. Não isento de compaixão, mas sem permitir que se turve a lucidez. Com ela nada de piegas, de sentimental, de lacrimoso. Ela é dura e sagaz em seus diagnósticos. E é isso mesmo, os contos são maravilhosos. Se você ainda não leu Lígia Fagundes Telles, a minha sugestão, comece aí pelos contos. Eu fiquei assim embasbacado. Tem um conto aqui, tem até contos sobrenaturais, assim. Tem eu tinha marcado um conto aqui, Venha Ver o Pôr do Sol. Eu fiquei fascinado por esse conto, já li ele 2 vezes e quero ler mais vezes também. Então essa foi uma das grandes leituras aí também de 2019. Outro escritor nacional, um cara que eu conhecia das cartas que ele enviava para Clarice Lispector, achava muito bacana e nunca tinha lido nada do senhor Fernando Sabino. Daí eu falei, tenho que ler Fernando Sabino. Também comprei vários livros do Fernando Sabino e decidi começar pelo O Encontro Marcado, que é um desses livros de formação sensacional. Depois li o Grande Mentecapto, mas o Encontro Marcado é muito legal. A gente vai acompanhar aí a história do Eduardo Marciano e seus amigos numa Belo Horizonte dos anos 40. Nossa, que viagem maravilhosa. Fernando Sabino também é um daqueles caras que escreve de um jeito mineiro, né? Ali é uma leitura que você senta e não quer parar. Muito bom o Encontro Marcado aí de Fernando Sabino. Boa leitura também de 2019. E olha que foi difícil fazer essa lista, hein? Tem muita coisa aí nessa lista que eu deixei de fora. Eu li vários escritores, não só americanos, ingleses e brasileiros, li escritores de outros países, mas fui separando aí os que realmente me tocaram aí ao longo desses meses aí. Outro que é um escritor que eu já li muito e gosto muito, é o John Fante, segundo o Bukowski, um dos grandes escritores da América. E o John Fante, tudo que foi já publicado do John Fante de romances e contos aqui no Brasil eu já li. E esse era um livro que eu não tinha ainda, A Irmandade da Uva, o único que eu não tinha lido. E também é um livro maravilhoso. Aqui a gente não vai acompanhar o Arturo Bandini, né, que é o alter ego do Fante, que sempre aparece nos seus livros. Aqui a gente vai acompanhar aí Um Mês na Vida do Henry Molise. O Henry Molise é um escritor aqui já de 50 anos, recebe um telefonema do irmão dizendo que os pais, que já são velhinhos, vão se separar e ele tem que ir para lá para resolver aí essa situação da separação dos pais, acaba se envolvendo com tudo isso. É uma família de italianos, daquelas famílias bem barulhentas de italianos que resolvem tudo no grito, na mesa, com muita comida.
e ele vai para lá para resolver a separação dos pais e acaba meio que também rememorando o passado. É um livro muito bonito também, foi uma boa leitura esse ano. Confesso que li esse livro e fiquei com ele ali durante semanas ali na cabeça, né? Rememorando também a história, as passagens. É muito bonito. John Fante, então, A Irmandade da Uva, foi uma boa leitura em 2019. Esse aqui também, um escritor que eu conheci nos anos 90, já tinha lido Buda do Subúrbio, foi uma releitura que eu resolvi fazer porque já não lembrava muito mais da história. Tem outros livros do Hanif Kureishi aqui que quero ler, mas falei, não, vamos começar com esse que é o primeiro romance do Kureishi, e reli o Buda do Subúrbio, também uma leitura maravilhosa. A gente vai acompanhar também aí o Karim Amir, que é um filho de mãe inglesa com pai indiano, então ele vive também na periferia de Londres ali, e ouvindo muita música, sem saber muito o que vai querer fazer da vida. Então ouve ali de Bob Dylan até as bandas punks ali no final dos anos 70. Então a gente vai acompanhar o desenvolvimento desse personagem, e é uma história muito legal aí que o Hanif Kureishi conseguiu contar. Tem, eu acho que até uns toques meio autobiográficos também nessa história do Kureishi. Outro livro, também mais um escritor aí que eu queria ler muito. Eu tinha esse livro aqui já há um tempo, Kazuo Ishiguro, O Desconsolado. Kazuo Ishiguro é aquele escritor que escreveu Vestígios do Dia, Não Me Abandone Jamais, que viraram filme também. E eu tentei ler esse livro já uma vez, há muito tempo, e não consegui. Achei o livro na época muito pesado, acho que eu não estava no clima de ler. Mas é um livro também que mergulha a fundo nessa coisa da alma humana, né, dos questionamentos que a gente faz aí no decorrer da vida. E aqui a gente vai acompanhar a história também de um pianista, que é o Ryder. Ele chega numa cidade no leste europeu para fazer um concerto, só que ele vai ficar poucos dias ali, e a partir do momento que ele pisa na cidade, ele começa a ser muito solicitado pelas pessoas, ele não consegue seguir a agenda, de repente parece que ele conhece todo mundo ali, ele tem que resolver problemas que não são dele. Às vezes ele sai do hotel, vai para um lugar que leva horas para chegar no lugar, e quando ele vai voltar para o hotel parece que só abre uma porta e está no hotel. Então tem essa coisa de espaço-tempo no livro que é muito maluca. Então é um livro que, assim, você precisa ter um fôlego para ler. Confesso que até nessa segunda tentativa eu pensei em parar, mas daí falei, não, eu quero ler esse escritor porque, eu já assisti os filmes e gostei muito, e quero realmente embarcar nessa leitura. E consegui, depois que eu fui entendendo, né, a pegada do Kazuo Ishiguro. Eu já tinha lido Um Artista do Mundo Flutuante, que é um livro mais fácil de ler, que é um livro muito bonito também. Mas eu queria ler esse livro porque ele estava há muito tempo na minha estante, né? E foi uma leitura, no fim, uma leitura que entrou aí para as melhores desse ano. Realmente mexeu com alguma coisa ali, fez algumas mudanças na minha cabeça depois que eu li esse livro. Uma boa leitura então, O Desconsolado, de Kazuo Ishiguro. Mais um livro também, mais um daqueles de formação, e mais um livro de um cara que a gente conhece como cantor, como músico, mas começou sua carreira como poeta e como escritor, o Leonard Cohen, A Brincadeira Favorita. Esse aqui é um livro também sensacional, como eu disse, um romance de formação. Aí a gente vai acompanhar a história do Lawrence Briefman, que é um cara que cresce ali num bairro judeu do Canadá. Tem um amigo que está sempre com ele, que é totalmente diferente dele, né? Porque o Briefman, ele é um poeta realmente, é um cara que adora as mulheres, adora o corpo feminino. Então tem muito isso no livro, né? E tem muito disso também, eu acho que nas músicas do Leonard Cohen. Esse livro foi lançado em 63, e o Leonard Cohen foi assim, além de eu conhecia só a obra do Cohen como cantor, compositor, eu não conhecia ainda os poemas do Cohen e nem a sua escrita, e é sensacional. Você que gosta desses romances de formação, vá fundo aí na Brincadeira Favorita, de Leonard Cohen.
Eu marquei na época da leitura, já tirei até umas marcações, mas marquei várias passagens. Tem passagens extremamente poéticas, muito bonitas aqui no livro do Leonard Cohen. Outro livro também, o 12º, essa sequência ela não está por ordem de melhor ou pior. Talvez o que eu mais tenha curtido mesmo esse ano e tenha sido o Kind of Blue, né, que é essa biografia aí desse álbum maravilhoso, que eu falei aí no começo do vídeo do Miles Davis. Esse foi realmente um livro que ficou comigo praticamente o ano todo, assim, os discos, fiquei reouvindo tudo várias vezes ali. Eu dei um mergulho esse ano também no jazz por causa desse livro. E um outro livro também de um escritor chileno, que eu não tinha lido nada ainda, esse ano li 2 livros dele, foi o Alejandro Zambra. Eu li aí o Bonsai esse ano e li no Kobo, e depois eu, na época da Black Friday, acabei achando essa edição aqui que traz os 2 livros, né, o Bonsai e a Vida Privada das Árvores. Vou destacar aqui a Vida Privada das Árvores, que eu achei sensacional. O Alejandro Zambra, ele tem um jeito rápido de escrever e um jeito também de mexer com essa coisa da solidão das pessoas, né, da espera, né? E é um livro muito legal. Aqui a gente vai acompanhar a história do Julian, que é um professor de literatura, é aspirante a escritor. E aí nessa história a gente começa com o Julian aguardando a chegada da Verônica, que é a sua mulher. A gente vai lendo o livro, não sabe se ela vai chegar ou não. E ele começa a contar histórias para sua enteada, a Daniela, histórias sobre as árvores. E no meio dessa coisa de estar contando as histórias, ele também começa a revisitar o seu passado, a pensar no seu futuro, como seria o futuro dele se a mulher não voltasse, como seria o futuro da sua afilhada. Então ele começa a fazer esses questionamentos e o Zambra ele vai conduzindo a gente aí numa escrita sensacional. Recomendo até essa edição aqui, que é muito bacana. As outras edições elas têm uma diagramação bonita, bem bacana, bem bonitinha, mas essa edição aqui dessa editora Tusquets Editores, ela reúne esses 2 primeiros livros do Zambra, e eu nem abri ainda, mas é uma bela edição também, para você que não conhece a obra do autor. Bom, esses são as minhas 12 leituras favoritas desse ano, que eu favoritei aí esse ano. Espero que você goste, espero que sejam boas indicações para você. Se você não leu ainda algum desses livros, eu vou deixar aí a lista desses livros aqui nos comentários, e fique à vontade também para fazer as suas sugestões, seus comentários. Assista os outros vídeos e acompanhe o canal sempre, né? Toda semana estou colocando um conteúdo novo aqui no canal, então não deixe de fazer a sua inscrição aqui e esteja sempre por aqui, porque toda semana estou aqui falando de literatura, e na maioria das vezes literatura de fácil assimilação popular, meu amigo, porque ler é isso, né? É se divertir também, não é aquela coisa, as pessoas acham que livro é uma coisa só para intelectuais. Não, literatura é diversão, é entretenimento, é sensacional ler bons livros, e espero suas indicações também, então dê os seus pitacos literários aí embaixo e volte sempre, tá certo? Mais uma vez agradeço aí a sua participação, a sua presença aqui no canal, e bom ano novo, bom 2020 para todo mundo que está aí do outro lado. A gente se fala, até!